Maria movia o esfregão com a lentidão de quem carrega o mundo nas costas. As mãos, enrugadas e calejadas, pareciam mapas de uma vida inteira de luta, cada linha uma cicatriz invisível de suor e abandono. O brilho do chão de madeira polida refletia o sol que se despedia, um sol tímido que mal conseguia aquecer o frio cortante daquele casarão que era ao mesmo tempo seu cárcere e seu refúgio. O cheiro forte do cera misturava-se ao ar gelado, invadindo suas narinas como um lembrete constante do lugar onde ela estava presa. Um mundo que não era feito para ela, mas onde ela existia, invisível. Enquanto passava o pano no canto esquecido da sala de visitas, Maria sussurrava para si mesma, uma pequena chama de esperança tremeluzindo em sua voz cansada. O João passou na faculdade. Ele passou, viu? A frase escapava como um segredo, uma vitória tão pequena e tão grande que parecia um grito abafado dentro do silêncio pesado da mansão. Seus olhos, fundos e marcados pelo cansaço, brilhavam por um instante. Era a única luz que ela podia carregar, a promessa de um futuro que não fosse só suor e lágrimas. Mas o silêncio não era absoluto. Uma sombra se aproximou, uma presença inesperada que quebrou o ritmo monótono do seu trabalho. Um homem, vestido com a riqueza que Maria nunca tocaria, ouviu suas palavras. Ele parou, os olhos fixos nela, como se aquelas poucas sílabas carregassem um segredo que ele não esperava encontrar ali, naquele canto esquecido do mundo. O som do seu interesse era uma rachadura fina, quase imperceptível, mas que reverberava pelo ar gelado da mansão. Maria sentiu o peso daquele olhar, um peso que apertava o peito e fazia o sangue gelar. O medo se misturava à esperança, um nó que apertava sua garganta e a fazia querer fugir e, ao mesmo tempo, querer acreditar. O homem falou, mas suas palavras eram tão enigmáticas quanto o brilho nos olhos dele. Seu filho, ele tem futuro, não é? Você sabe o que isso significa, Maria? Ela não sabia. Não podia saber. O que significava aquele interesse súbito? Uma promessa? Uma ameaça? O que ele faria com aquela fagulha de esperança que ela guardava como um tesouro escondido? O coração dela batia forte, um tambor de guerra que anunciava que nada mais seria como antes. A rotina fria da mansão, o silêncio pesado, tudo parecia prestes a desmoronar. Maria parou, o esfregão escorregando de suas mãos. O chão brilhava sob seus pés, mas era um brilho falso, como uma mentira bem contada. Ela queria perguntar, queria entender, mas as palavras ficaram presas, sufocadas pelo medo e pela dúvida. O homem se afastou, deixando no ar uma promessa não dita, um mistério que queimava mais do que qualquer cera ou madeira fria. Ela ficou ali, sozinha com seus pensamentos, com a esperança e o medo entrelaçados num nó impossível de desfazer. O que ele faria? Como aquilo mudaria tudo? O futuro do João, o seu próprio destino, tudo pendia naquele instante frágil, como um fio prestes a romper. E Maria sabia, no fundo da alma, que a vida não dá respostas fáceis, só deixa feridas abertas, que doem e curam ao mesmo tempo, e que a fazem querer mais, sempre mais. Maria sentiu o frio do olhar daquele homem como um punhal invisível, gravado no peito. O silêncio entre eles era denso, pesado, como a névoa que se arrastava pelo quintal da casa antiga, onde o vento carregava o cheiro de terra molhada e folhas secas. Ela tentou recolher o esfregão, mas as mãos tremiam, traindo a fortaleza que tentava construir. O homem, com um sorriso que não alcançava os olhos, deu um passo à frente. Você sabe, Maria, seu João não é só um garoto qualquer, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro que parecia carregar o peso de segredos enterrados. Ele tem algo que poucos têm, um dom. Mas isso tem um preço. Maria engoliu seco, o coração martelando.
como um tambor de festa junina, rápido e descompassado. Que preço? Perguntou a voz trêmula, como se cada palavra fosse um pedaço de vidro cortando a garganta. Antes que ele pudesse responder, o som estridente do telefone antigo cortou o ar, um grito agudo que fez Maria pular. O homem atendeu, o rosto mudando, em um instante, como se a máscara tivesse caído. Ele falou rápido, palavras que Maria não conseguiu entender, mas o tom era urgente, desesperado. De repente, a porta da sala se escancarou e uma mulher entrou, os olhos vermelhos de chorar, o corpo trêmulo. Maria, você precisa ver isso, disse ela, segurando um envelope amarelado pelo tempo com o selo do cartório. É do João. Maria pegou o envelope com mãos que pareciam feitas de chumbo. O selo estava intacto, mas algo dentro dela já sabia que nada seria igual depois daquele momento. Ela rasgou o papel com uma pressa quase selvagem, revelando uma carta que não deveria existir. As palavras saltaram da folha como facas. João não é filho de Maria. Ele foi adotado. Seu verdadeiro pai está preso, acusado de um crime que pode destruir tudo. O chão pareceu sumir sob os pés de Maria. A cera do chão, o brilho falso, a madeira fria, tudo virou um pesadelo palpável. Ela sentiu o ar faltar, o mundo girar, e a casa, seu lar e prisão, se transformar em um labirinto de sombras e mentiras. O homem ao seu lado sorriu, agora com a crueldade de quem detém a verdade que destrói. Você sabia? Ou será que a esperança era só uma ilusão, Maria? Ela não sabia mais o que era real. O filho que carregara no peito, o suor das noites em claro, as lágrimas silenciosas, tudo parecia uma mentira construída para esconder uma verdade que queimava mais que qualquer cera ou madeira gelada. Maria caiu de joelhos, o envelope caindo ao chão como um peso morto. A dor que sentia não era só de abandono ou traição, mas de uma vida inteira desmoronando num único instante, e no fundo daquela dor, uma pergunta que queimava como brasa viva. Quem era o verdadeiro inimigo? O homem rico que agora sorria com desdém? Ou o passado que ela nunca quis enfrentar, mas que agora rugia como uma fera pronta para devorar tudo? Ela levantou o olhar, os olhos brilhando com uma mistura de medo, raiva e uma chama tênue de resistência. A vida, pensou, não era só suor e lágrimas. Era também fogo. Fogo que queima, destrói, mas que pode, um dia, iluminar o caminho para a liberdade. Mas naquele momento, tudo que Maria sentia era o peso esmagador da traição e a certeza de que nada, nunca mais, seria como antes. Maria sentiu o frio do olhar daquele homem como um punhal invisível cravado no peito. O silêncio entre eles era denso, pesado, como a névoa que se arrastava pelo quintal da casa antiga, onde o vento carregava o cheiro de terra molhada e folhas secas. Ela tentou recolher o esfregão, mas as mãos tremiam, traindo a fortaleza que tentava construir. O homem, com um sorriso que não alcançava os olhos, deu um passo à frente. Você sabe, Maria, seu João não é só um garoto qualquer, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro que parecia carregar o peso de segredos enterrados. Ele tem algo que poucos têm, um dom. Mas isso tem um preço. Maria engoliu seco, o coração martelando, como um tambor de festa junina, rápido e descompassado. Que preço? Perguntou a voz trêmula, como se cada palavra fosse um pedaço de vidro cortando a garganta. Antes que ele pudesse responder, o som estridente do telefone antigo cortou o ar, um grito agudo que fez Maria pular. O homem atendeu, o rosto mudando, em um instante, como se a máscara tivesse caído. Ele falou rápido, palavras que Maria não conseguiu entender, mas o tom era urgente, desesperado. De repente, a porta da sala se escancarou e uma mulher entrou, os olhos vermelhos de chorar, o corpo trêmulo.
Maria, você precisa ver isso, disse ela, segurando um envelope amarelado pelo tempo com o selo do cartório. É do João. Maria pegou o envelope com mãos que pareciam feitas de chumbo. O selo estava intacto, mas algo dentro dela já sabia que nada seria igual depois daquele momento. Ela rasgou o papel com uma pressa quase selvagem, revelando uma carta que não deveria existir. As palavras saltaram da folha como facas. João não é filho de Maria. Ele foi adotado. Seu verdadeiro pai está preso, acusado de um crime que pode destruir tudo. O chão pareceu sumir sob os pés de Maria. A cera do chão, o brilho falso, a madeira fria, tudo virou um pesadelo palpável. Ela sentiu o ar faltar, o mundo girar, e a casa, seu lar e prisão, se transformar em um labirinto de sombras e mentiras. O homem ao seu lado sorriu, agora com a crueldade de quem detém a verdade que destrói. Você sabia? Ou será que a esperança era só uma ilusão, Maria? Ela não sabia mais o que era real. O filho que carregara no peito, o suor das noites em claro, as lágrimas silenciosas, tudo parecia uma mentira construída para esconder uma verdade que queimava mais que qualquer cera ou madeira gelada. O silêncio voltou, pesado como chumbo, quando a mulher saiu da sala, deixando Maria e o homem sozinhos. Mas então, algo inesperado aconteceu. O homem se aproximou, tirou do bolso um pequeno objeto, um chaveiro antigo, com uma foto desbotada. Maria congelou. Era a imagem de uma menina sorridente, com olhos que refletiam a mesma luz que ela via no João. Você não sabia, Maria, ele disse, a voz agora mais suave, quase quebrada. Eu sou seu irmão. E essa menina, essa é sua filha. O mundo de Maria virou de cabeça para baixo. A filha, ela, como isso era possível? A dor da traição se misturava a uma confusão que cortava mais fundo que qualquer lâmina. A vida que ela conhecia, o passado que acreditava entender, tudo era uma teia de mentiras que agora se revelava. Eu tentei te proteger, ele continuou. Mas agora é hora de encarar a verdade. João não é só seu filho adotivo. Ele é seu sobrinho. E sua filha desapareceu há anos. Eu vim buscar respostas. E você, Maria, tem uma escolha. Continuar vivendo na sombra dessas mentiras ou enfrentar o fogo que pode queimar tudo e talvez salvar o que resta da nossa família. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. O peso esmagador da traição agora se transformava numa responsabilidade que ela nunca pediu. Um chamado que queimava dentro dela, feroz e implacável. Ela queria gritar, fugir, chorar até não sentir mais nada. Mas a verdade nua e crua estava ali diante dela. Um fogo que queimava tudo o que ela acreditava ser seu mundo e que, ao mesmo tempo, podia ser a única luz que restava. Maria fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma faísca de algo novo. A possibilidade de lutar, não só por João, mas por aquela filha perdida, por aquele irmão desconhecido, por si mesma. Mas a pergunta que não saía da sua cabeça era cruel e implacável. Quem, afinal, tinha apagado a luz daquela menina? E até onde Maria estaria disposta a ir para trazê-la de volta? Mesmo que isso significasse que tudo que ela conhecia fosse destruído no processo, o fogo estava aceso. E Maria sabia que depois das cinzas, nada mais seria como antes. Maria permaneceu imóvel, o peso do chaveiro apertando sua mão como se fosse feito de chumbo fundido. A respiração dela era um fio tênue, quase se desfazendo no ar frio da sala, que agora parecia um palco de segredos, enterrados a sangue e silêncio. O homem, seu irmão, estava ali, mas parecia um estranho que carregava o passado como uma bomba-relógio prestes a explodir. Ela tentou juntar os pedaços daquilo tudo, mas
A mente girava, um turbilhão que ameaçava engolir cada esperança que ainda restava. A filha desaparecida, o sobrinho que ela criava como filho, o irmão que surgia das sombras, era um nó impossível de desfazer, uma teia de mentiras e verdades que queimavam como brasas vivas. Você não entende, Maria, ele continuou, a voz trêmula, como se carregasse um fardo que há muito tempo queria dividir. Essa família não é só o que parece. João não é só seu sobrinho. Ele é a chave para tudo que foi escondido, para tudo que tentaram enterrar. Maria sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e curiosidade que a puxava para frente, mesmo quando tudo dentro dela gritava para fugir. Que chave? Que segredo? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Ele hesitou, os olhos escuros brilhando com uma luz sombria. João tem uma marca, uma cicatriz no pulso igual à da sua filha. É uma marca que não é só física, é um sinal de algo muito maior, algo que pode destruir ou salvar a gente. Antes que Maria pudesse processar, o som estridente do telefone antigo cortou o silêncio novamente. O homem atendeu e a expressão em seu rosto mudou de novo. Agora era pânico, puro desespero. Eles encontraram algo, ele disse, a voz quase inaudível. Algo que não devia existir. Maria sentiu um frio que subiu da espinha até a nuca. Quem? Quem encontrou o quê? Ele não respondeu. Em vez disso, virou-se para ela, os olhos agora carregados de uma urgência que parecia rasgar o tempo. Maria, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. João, ele não é só uma criança perdida. Ele é parte de um segredo que pode derrubar tudo. A família, o passado, o futuro. Ela tentou entender, mas as palavras se embaralhavam, como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando em câmera lenta. E então a verdade mais cruel de todas veio à tona, como um trovão que rasga a noite. Maria, você não é só mãe. Você é a guardiã. E o que está por vir vai fazer você questionar tudo, até quem você é. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Maria sentiu o mundo desabar, mas no fundo uma fagulha de fogo começou a arder. Um fogo que não queimava só a casa, mas a alma dela inteira. E naquele instante, enquanto as sombras da mansão se fechavam ao redor, Maria soube que o passado tinha voltado para cobrar sua dívida, e que a única escolha era enfrentar o fogo, mesmo que isso significasse que tudo que ela conhecia fosse reduzido a cinzas. Maria permaneceu imóvel, o peso do chaveiro apertando sua mão, como se fosse chumbo derretido que grudava na pele. A respiração dela era um fio quase invisível, se desfazendo no ar frio da sala, que agora parecia um palco de segredos enterrados a sangue e silêncio. O homem, seu irmão, estava ali, mas parecia um estranho que carregava o passado como uma bomba relógio prestes a explodir. Ela tentou juntar os pedaços daquele quebra-cabeça torto, mas a mente girava, um turbilhão que ameaçava engolir cada esperança que ainda restava. A filha desaparecida, o sobrinho que ela criava como filho, o irmão que surgia das sombras, tudo era um nó impossível de desfazer, uma teia de mentiras e verdades que queimavam como brasas vivas. Você não entende, Maria? Ele continuou, a voz trêmula, como se carregasse um fardo que há muito tempo queria dividir. Essa família não é só o que parece. João não é só seu sobrinho. Ele é a chave para tudo que foi escondido, para tudo que tentaram enterrar. Maria sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e curiosidade que a puxava para frente, mesmo quando tudo dentro dela gritava para fugir. Que chave? Que segredo? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Ele hesitou, os olhos escuros brilhando com uma luz sombria. João tem uma marca, uma cicatriz no pulso igual à da sua filha. É uma marca que não é só física, é um sinal de algo muito maior. Algo que pode destruir ou salvar a gente. Antes que Maria pudesse processar,
O som estridente do telefone antigo cortou o silêncio novamente. O homem atendeu e a expressão em seu rosto mudou de novo. Agora era pânico, puro desespero. Eles encontraram algo, ele disse, a voz quase inaudível. Algo que não devia existir. Maria sentiu. Um frio que subiu da espinha até a nuca. Quem? Quem encontrou o quê? Ele não respondeu. Em vez disso, virou-se para ela, os olhos agora carregados de uma urgência que parecia rasgar o tempo. Maria, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. João, ele não é só uma criança perdida. Ele é parte de um segredo que pode derrubar tudo. A família, o passado, o futuro. Ela tentou entender, mas as palavras se embaralhavam, como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando em câmera lenta. E então, a verdade mais cruel de todas veio à tona, como um trovão que rasga a noite. Maria, você não é só. Mãe, você é a guardiã, e o que está por vir vai fazer você questionar tudo, até quem você é. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Maria sentiu o mundo desabar, mas no fundo, uma fagulha de fogo começou a arder. Um fogo que não queimava só a casa, mas a alma dela inteira. Então, a porta da sala se abriu com um estrondo que fez o coração de Maria parar. Um homem entrou, alto, com olhos tão frios que pareciam perfurar a escuridão. Ele segurava um envelope grosso, lacrado com cera vermelha. O ar ficou pesado, como se a própria casa prendesse a respiração. Maria, disse ele, a voz cortante como faca, você precisa ver isso. Ela estendeu a mão, trêmula, e pegou o envelope. Ao abrir, encontrou uma série de fotos, documentos e um bilhete. As fotos mostravam João, não como ela o conhecia, mas em situações que pareciam ensaiadas, quase falsas. Em uma delas, João estava ao lado do homem que acabara de entrar, sorrindo com uma expressão que Maria nunca tinha visto antes. Uma mistura de medo e cumplicidade. O bilhete, escrito com uma caligrafia apressada, dizia: João não é apenas seu sobrinho. Ele é o herdeiro de uma fortuna que foi roubada da nossa família. Mas ele também é o responsável pela morte de sua filha. Maria sentiu o chão desabar de vez. A dor que já parecia insuportável se transformou em um abismo negro, engolindo tudo. A filha que ela buscava, o menino que ela amava, o irmão que ela acabara de conhecer. Tudo se misturava numa teia de traição e sangue que parecia não ter fim. O homem que estava diante dela sorriu, agora com uma crueldade que queimava mais que qualquer fogo. Você não sabia, Maria. João não é só um segredo, ele é uma ameaça, e eu estou aqui para garantir que ele pague pelo que fez. Maria sentiu o mundo desmoronar, mas uma voz dentro dela gritou: Não, não podia ser verdade, não podia ser o fim. E naquele instante, enquanto as sombras da mansão engoliam a luz do dia, Maria percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E que, para salvar João, para salvar a si mesma, teria que enfrentar não só o passado, mas o monstro que havia se escondido dentro da própria família. O fogo estava aceso. E agora não havia mais volta. Maria tremia, o envelope pesado como uma pedra de gelo na palma da mão. O ar ao redor parecia se fechar, sufocante, como se a casa inteira estivesse prestes a desabar sobre ela. O homem, seu irmão, observava com olhos que não escondiam a satisfação cruel de quem sabe que acabou de lançar uma bomba no coração de alguém. Ela queria gritar, queria correr, queria que tudo fosse um pesadelo ruim do qual pudesse acordar. Mas a verdade, nua e crua, se espalhava como um veneno que queimava as veias. João, o menino que ela amava como filho, era acusado de algo monstruoso. E pior, ele era o herdeiro de uma fortuna perdida, um segredo enterrado que agora ameaçava engolir tudo.
Maria fechou os olhos, respirou fundo, tentando juntar os pedaços do que restava de sua sanidade. Foi quando a porta da sala se abriu novamente, dessa vez com um estrondo que fez o coração dela saltar para a garganta. Uma mulher entrou, com o rosto pálido e os olhos arregalados, carregando um tablet que parecia vibrar com uma urgência. Desesperada, "Maria, você precisa ver isso", disse a mulher, a voz trêmula, quase um sussurro de terror. Maria pegou o aparelho, as mãos ainda trêmulas. A tela mostrava um vídeo, imagens tremidas, mas claras o suficiente para congelar o sangue dela. João estava ali, mas não como ela conhecia. Ele estava em um lugar escuro, cercado por pessoas que pareciam sombras, sussurrando palavras que Maria não conseguia entender. E então o impossível aconteceu. João virou-se para a câmera e, com um olhar que não era de criança, mas de alguém que carregava um segredo sombrio demais para sua idade, falou: "Eu não sou quem vocês pensam. Eu nunca fui." Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. O vídeo continuava, e as palavras de João cortavam como facas afiadas. "Eu fui criado para isso, para ser a peça final, para destruir tudo, para apagar o passado e reescrever o futuro." O silêncio que se seguiu foi um golpe brutal. Maria sentiu a respiração faltar, o peito apertar, como se uma mão invisível esmagasse seu coração. O irmão dela, que até então parecia o maior inimigo, agora era apenas uma sombra diante da verdade que se revelava. João não era apenas um herdeiro ou uma ameaça. Ele era uma criação, um experimento, uma arma viva, forjado nas sombras de uma família que guardava segredos tão profundos que nem o sangue conseguia apagar. Maria olhou para o irmão, a raiva e o desespero se misturando num turbilhão que ameaçava explodir. "Por que você nunca me contou? Por que me deixou viver essa mentira?" Ele baixou a cabeça, a voz carregada de culpa e medo. "Porque eu queria te proteger. Porque o que está por vir é maior do que qualquer um de nós. E porque eu também não sabia quem ele realmente era." Maria sentiu as lágrimas escorrerem, não só de dor, mas de uma raiva feroz que queimava como fogo. O menino que ela amava, o filho que ela criou, era um enigma sombrio, uma bomba prestes a explodir e destruir tudo ao redor. E no meio daquele caos, uma certeza cortante: nada, nem ninguém, seria o mesmo depois daquela noite. O fogo estava aceso. E Maria sabia que a verdadeira luta pela verdade, pela família, pela própria alma, estava apenas começando. Maria sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros, a respiração curta, o coração batendo como um tambor desgovernado. As palavras de João ecoavam na sala vazia, cortando o silêncio como um açoite. "Eu não sou quem vocês pensam. Eu nunca fui." Ela queria agarrar aquela criança que sempre conhecera, mas tudo o que restava era uma sombra, um mistério que se enroscava no peito como um veneno lento. O irmão, ao seu lado, parecia tão perdido quanto ela, mas havia algo nos olhos dele que Maria não tinha visto antes. Um medo profundo, quase desesperado, que fazia a pele dela arrepiar. "Maria, você precisa entender, tudo isso foi planejado. João não é só um menino. Ele é o resultado de um experimento, de uma promessa feita há décadas. A família escondeu isso, tentou enterrar, mas agora está vindo à tona. Ela tentou juntar as peças, mas a cabeça girava. As paredes da mansão pareciam se fechar, sufocando. O cheiro da cera, o frio da madeira, o brilho falso do chão, tudo agora tinha um gosto amargo. Como se aquele lugar fosse uma prisão onde o tempo e as mentiras se acumulavam. De repente, o telefone tocou novamente. Um som estridente que cortou a tensão no ar. O irmão atendeu, e a expressão dele mudou de pânico para algo que Maria não reconhecia. Era horror, puro horror. "Eles encontraram a menina", ele disse, a voz falhando. "A sua filha Maria. Ela está viva." Maria congelou. O chão
parecia sumir sob seus pés. O mundo girava em câmera lenta. Viva, como, onde? Não sei ainda, respondeu ele com a voz trêmula. Mas não é só isso. Eles dizem que ela está ligada a tudo isso, ao segredo, ao experimento, ao que João é, e ela pode ser a chave para acabar com tudo isso. Maria sentiu o peito apertar, uma mistura de esperança e medo que queimava como fogo. A filha que ela acreditava perdida, o menino que ela amava, o irmão que surgia das sombras, tudo se entrelaçava numa trama que parecia maior do que ela podia suportar. E então, a verdade mais cruel e chocante de todas veio à tona, como um trovão que rasga a noite. Maria, disse o irmão, a voz quase um sussurro, a menina não é sua filha, ela é sua irmã. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Maria sentiu o chão desaparecer, a respiração falhar, o mundo desabar em pedaços. A filha que ela buscava, o menino que ela amava, o irmão que ela acabara de conhecer, tudo se transformava numa teia de segredos que queimavam mais que qualquer fogo. Ela olhou para o irmão, os olhos cheios de lágrimas e perguntas que não tinham respostas. Como isso é possível? Ele baixou a cabeça, a voz carregada de culpa e dor. Porque a verdade que ninguém quis contar é que você foi trocada quando bebê. A menina desaparecida é a sua irmã mais nova. E ela está no meio dessa guerra que ninguém sabe que existe. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. A casa inteira parecia um labirinto de sombras e mentiras. O fogo que ardia dentro dela agora era uma chama que podia consumir tudo, ou iluminar o caminho para a verdade. Ela fechou os olhos, respirou fundo e sentiu uma determinação que nunca conhecera antes. A luta não era só pela família, não. Era só pelo passado. Era pela própria identidade, pela liberdade de saber quem realmente era e quem, afinal, estava por trás de tudo aquilo. O fogo estava aceso. E Maria sabia que, depois daquela noite, nada jamais seria como antes. A batalha pela verdade, pela justiça, pela alma da família tinha apenas começado, e o preço seria mais alto do que ela jamais poderia imaginar. Maria sentiu o peso da revelação como um golpe de marreta no peito, um som surdo que reverberava em cada célula do seu corpo. A ideia de que sua filha desaparecida era, na verdade, sua irmã mais nova, fazia o chão parecer um abismo aberto sob seus pés. A respiração falhava, o ar parecia pesado demais para entrar nos pulmões, e a mansão, seu lar, seu cárcere, se transformava num labirinto de sombras, onde cada passo era uma armadilha. Ela olhou para o irmão, buscando alguma âncora, alguma certeza, mas encontrou apenas o reflexo do próprio desespero. Troca quando bebê, isso quer dizer que eu não sou quem eu pensei ser? A voz saiu trêmula, carregada de uma dor que parecia rasgar a alma. Quem sou eu, então? Ele desviou o olhar, a culpa estampada no rosto como uma ferida aberta. Não sabemos, mas a verdade é que alguém quis esconder isso. Alguém que tem medo do que você pode descobrir e que não vai parar. Por nada para manter tudo enterrado. Maria sentiu o frio da madeira do chão, sob os pés descalços. O brilho falso, refletindo uma mentira que agora a consumia por dentro. O cheiro da cera, antes familiar, agora se misturava ao gosto amargo do medo e da traição. A casa inteira parecia respirar contra ela, um monstro silencioso que guardava segredos sombrios. De repente, o telefone tocou de novo, um som estridente que cortou o silêncio como um grito de socorro. O irmão atendeu, a expressão mudando para um pavor que Maria nunca tinha visto. Eles encontraram a menina. Ele disse, a voz falhando. Ela está viva, mas não está sozinha. Maria sentiu o sangue gelar. Não sozinha? O que quer dizer? Antes que ele pudesse responder, a porta da sala se escancarou com violência e uma figura entrou. Uma mulher jovem, com olhos que brilhavam como brasas e um sorriso que não alcançava a alma.
Ela carregava um envelope grosso, pesado, que parecia pulsar com uma energia própria. Maria, disse a mulher, a voz doce e cortante ao mesmo tempo. Acho que é hora de você saber tudo. Não só sobre sua filha, sua irmã, seu filho, mas sobre você. Maria estremeceu, o coração batendo descompassado, como se quisesse fugir do próprio corpo. A mulher estendeu o envelope, e quando Maria o abriu, encontrou fotos, documentos e uma carta que parecia escrita com tinta de fogo. As palavras saltaram da página, mais afiadas que qualquer lâmina. Maria, você não é apenas uma vítima. Você é parte do experimento. Você é a mãe e a irmã de João. Você é a chave para o que está por vir. E a verdade que te esconderam é que você mesma foi criada para ser a guardiã, mas também a prisioneira de um segredo que pode destruir o mundo que conhecemos. O chão desapareceu sob os pés de Maria. O fogo que ardia dentro dela agora se transformava em uma tempestade. Um vendaval que ameaçava arrastar tudo para o abismo. Ela sentiu o olhar da mulher, frio e implacável, como se fosse uma sentença. Eu sou sua filha, disse a mulher, a voz carregada de uma verdade que parecia partir o ar. Fui criada longe, protegida, escondida, mas voltei para buscar o que é meu e para acabar com o ciclo de mentiras. Maria sentiu o mundo desabar de vez. O filho que ela amava, a irmã que buscava, o irmão que acabara de conhecer, e agora essa mulher, sua filha, sua inimiga, sua chave para um futuro incerto, tudo se entrelaçava numa teia de segredos e traições que queimavam mais que qualquer fogo. Ela queria gritar, fugir, chorar até não sentir mais nada. Mas a verdade nua e crua estava ali diante dela, um abismo de dor, medo e esperança. E no meio daquele caos, uma certeza cortante, a batalha pela verdade, pela família, pela própria alma, estava apenas começando. O fogo estava aceso. E Maria sabia que depois daquela noite, nada jamais seria como antes. Maria sentiu o peso daquelas palavras como se um raio tivesse atravessado seu peito, queimando tudo por dentro. A mulher à sua frente, que dizia ser sua filha, carregava nos olhos um fogo que não era só raiva. Era uma tempestade pronta para destruir. O envelope pesado ainda repousava em suas mãos trêmulas, como se fosse a âncora de um naufrágio prestes a afundar tudo o que ela conhecia. O silêncio na sala era cortante, tão denso que parecia sugar o ar, deixando cada respiração um esforço doloroso. Maria olhou para o irmão, que agora estava pálido, a expressão perdida entre o medo e a culpa. Como isso é possível? Ela sussurrou, a voz quebrada, como se cada palavra fosse um pedaço de vidro cortando a garganta. A mulher sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos. Porque, Maria, você não é só mãe, nem só irmã. Você é o experimento mais complexo que essa família já escondeu. Criaram você para ser a guardiã, sim, mas também a chave e a prisão. João, somos parte do mesmo ciclo. E você, sem saber, tem carregado essa mentira como uma cruz. Maria sentiu o chão ceder, a madeira fria sob seus pés desaparecendo, em um abismo de dúvidas. A casa, seu lar, seu inferno particular, parecia se fechar ao redor dela, as paredes sussurrando segredos que ela jamais quis ouvir. O cheiro da cera, o brilho falso do chão, tudo agora tinha o gosto amargo da traição. De repente, a mulher avançou, entregando a Maria um pequeno pendrive. Está tudo aqui. Provas, registros, a verdade que eles tentaram enterrar. Mas tem algo que você precisa saber antes de ouvir tudo. Maria pegou o pendrive, sentindo o frio do metal contra a pele, uma sensação que parecia queimar. O que é? A mulher hesitou, os olhos brilhando com uma intensidade quase insuportável. Você não é só a guardiã do segredo. Você é a responsável pelo que aconteceu com sua filha e pelo que está prestes a acontecer com João. A verdade é que o experimento não falhou.
Ele apenas mudou de forma. E você é a peça final. Maria sentiu o mundo girar, a cabeça latejando como se fosse explodir. A dor que sentia era uma mistura de culpa, medo e uma raiva tão profunda que parecia querer rasgar sua pele. Eu não entendo. Eu não fiz nada. A mulher se aproximou, a voz baixa, quase um sussurro que parecia cortar o silêncio como uma lâmina. Não diretamente. Mas você foi usada, manipulada, criada para proteger um segredo que nem você sabia que carregava. E agora, esse segredo está vivo dentro de João e dentro de você. Maria fechou os olhos, tentando afastar o turbilhão de emoções que ameaçava engolir sua sanidade. O fogo que ardia dentro dela agora era uma tempestade que podia destruir ou purificar. Mas não havia mais volta. Então, o telefone tocou novamente, um som estridente que fez o coração dela saltar. O irmão atendeu, a voz dele um sussurro tenso. Eles estão vindo. Não temos muito tempo. Maria abriu os olhos, encarando a mulher que dizia ser sua filha, sua inimiga, sua chave, seu próprio reflexo distorcido. A verdade, nua e crua, se impunha como uma sentença. O passado que ela tentou enterrar estava vivo, pulsando, pronto para devorar tudo, e no meio daquele caos, uma certeza cortante. O fogo estava aceso, e agora não havia mais como apagar as chamas. A luta pela verdade, pela família, pela alma de Maria, estava apenas começando. E o preço, ela sabia, seria mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Maria sentiu o peso daquelas palavras como um punhal que atravessava a carne da alma, um fogo que queimava sem piedade, deixando cicatrizes invisíveis que doíam mais que qualquer ferida aberta. A mulher diante dela, que dizia ser sua filha, tinha nos olhos a fúria de um vendaval prestes a arrancar raízes, mas também um brilho de algo que Maria não conseguia decifrar. Talvez esperança, talvez vingança. Ar na sala parecia se comprimir, sufocante, enquanto o silêncio se estendia como um manto pesado. Maria olhou para o irmão, que agora parecia um espectro, um homem desfeito pelo peso da verdade que carregava. Como tudo isso foi possível? Sua voz saiu em um fio, trêmula, como se cada palavra fosse um fragmento de vidro cortando a garganta. A mulher sorriu frio, um sorriso que não alcançava os olhos, carregado de uma certeza aterradora. Porque, Maria, você não é só mãe nem irmã. Você é o experimento mais complexo que essa família escondeu. Criaram você para ser a guardiã, a chave e a prisão. João, somos parte do mesmo ciclo, e você, sem saber, tem carregado essa mentira como um fardo invisível. Maria sentiu o chão ceder sob seus pés, a madeira fria desaparecendo num abismo de dúvidas e terrores. A casa, seu lar e prisão, parecia se fechar ao redor dela, as paredes sussurrando segredos que ela jamais quis ouvir. O cheiro da cera, o brilho falso do chão, tudo agora tinha o gosto amargo da traição. A mulher avançou, entregando a Maria um pendrive pequeno, frio como gelo, que parecia pulsar com uma energia própria. Está tudo aqui. Provas, registros, a verdade que tentaram enterrar. Mas antes de ouvir, precisa saber algo. Maria pegou o pendrive, o frio do metal queimando a pele, uma sensação que parecia queimar por dentro. O que é? A mulher hesitou, os olhos brilhando com uma intensidade quase insuportável. Você não é só guardiã do segredo. Você é responsável pelo que aconteceu com sua filha e pelo que está por vir com João. O experimento não falhou. Ele mudou de forma. E você é a peça final. O mundo girou em torno de Maria, a cabeça latejando como se fosse explodir. A dor que sentia era uma mistura de culpa, medo e uma raiva tão profunda que parecia querer rasgar sua pele. Eu não entendo. Eu não fiz nada.
A mulher se aproximou, a voz baixa, quase um sussurro cortante. Não diretamente, mas você foi usada, manipulada, criada para proteger um segredo que nem você sabia que carregava. E agora, esse segredo está vivo dentro de João e dentro de você. Maria fechou os olhos, tentando afastar o turbilhão que ameaçava engolir sua sanidade. O fogo que ardia dentro dela agora era uma tempestade que podia destruir ou purificar, mas não havia mais volta. Então o telefone tocou novamente, um som estridente que fez o coração dela saltar. O irmão atendeu, a voz dele um sussurro tenso. Eles estão vindo, não temos muito tempo. Maria abriu os olhos encarando a mulher que dizia ser sua filha, sua inimiga, sua chave, seu próprio reflexo distorcido. A verdade nua e crua se impunha como sentença. O passado que ela tentou enterrar estava vivo, pulsando, pronto para devorar tudo. E então, o inesperado aconteceu. A mulher sorriu, um sorriso que congelou o sangue de Maria. Antes que você me escute, precisa saber a verdade que ninguém teve coragem de dizer. Ela puxou do bolso um pequeno dispositivo, um gravador antigo com um botão vermelho piscando. Eu tenho uma gravação, uma confissão. E não é minha, é sua. Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A mulher apertou o play e a voz que saiu do aparelho era inconfundível. A voz de Maria, clara, firme, mas com uma emoção que ela não reconhecia. Eu não sou só mãe, eu sou a criadora. Eu criei o João, eu criei a minha filha, e eu criei a mim mesma. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Maria sentiu o mundo desabar em pedaços, a casa inteira se transformando numa prisão de espelhos onde seu reflexo era um estranho. A mulher sorriu, triunfante. Você não é vítima, você é a origem, a mente por trás do experimento. Você apagou sua própria memória para se proteger. Mas a verdade é que você é a cientista, a guardiã e a prisioneira do seu próprio segredo. Maria caiu de joelhos, o peso da revelação esmagando cada fibra do seu ser. O fogo dentro dela não era mais só destruição, era um inferno pessoal, uma chama que queimava a própria essência. E no meio daquele caos, uma certeza cortante, como uma lâmina. Nada, nem ninguém, seria o mesmo depois daquela noite. O fogo estava aceso, e Maria sabia que a verdadeira luta não era só pela família, pela verdade ou pela alma. Era pela sua própria identidade, pela memória que ela havia enterrado tão fundo que nem ela mesma sabia onde estava. E, enquanto as sombras da mansão se fechavam ao redor, Maria percebeu que o maior inimigo não estava lá fora. Estava dentro dela. Maria caiu de joelhos, o corpo tremendo como se o chão fosse um abismo que a engolia viva. A voz que saía do gravador era a dela. Mas não a Maria que conhecia, não a mulher que limpava o chão da mansão com mãos calejadas e esperança no peito. Era uma voz fria, distante, quase mecânica, que falava de experimentos, de criação, de controle. A confissão que ela mesma não lembrava ter feito, mas que agora queimava como ácido na alma. O ar na sala parecia se tornar mais denso, sufocante, como se a própria casa quisesse engolir aquele segredo que até então estava enterrado nas sombras. A mulher que dizia ser sua filha sorriu, um sorriso cruel e vitorioso, enquanto Maria sentia o mundo desmoronar em torno dela. Você não é só mãe, Maria, disse a mulher, a voz doce e venenosa. Você é a cientista, a mente por trás de tudo. Você apagou sua memória para se proteger, mas não pode fugir do que é. Você criou João, criou a mim, criou esse ciclo de dor e mentira, e agora o fogo que você acendeu vai consumir tudo. Maria tentou levantar a cabeça, mas o peso da verdade era um martelo que esmagava seu peito. As lágrimas escorriam, não de tristeza, mas de uma raiva feroz, que queimava mais que qualquer fogo.
Eu... eu não me lembro. Eu não queria isso. Não queria. A mulher riu, um som cortante como vidro quebrando. Você escolheu esquecer, mas não pode apagar o que fez. O que está dentro de você é o monstro que todos temem. O irmão, até então um espectador silencioso, finalmente falou, a voz carregada de dor e incredulidade. Maria, isso não pode ser verdade. Você não é essa pessoa. Mas Maria sabia que era. A confissão gravada era a prova viva de que tudo que ela acreditava sobre si mesma era uma mentira. O fogo dentro dela não era só destruição. Era a própria essência de quem ela era. E então a porta da sala se abriu com violência e vozes ecoaram pelo corredor. Passos apressados, vozes autoritárias, o som de chaves girando na fechadura. O passado, o presente e o futuro colidiam ali, naquele instante de pura devastação. Maria Silva, uma voz firme chamou. Você está presa por envolvimento em experimentos ilegais e manipulação genética. O mundo dela desabou de vez. O fogo estava aceso e agora não havia mais como apagar as chamas. Maria olhou para a mulher que dizia ser sua filha, para o irmão, para o vazio que se abria diante dela, e soube que a verdadeira luta não era só pela família, pela verdade, ou pela alma, era pela sua própria sobrevivência e pela redenção de um passado que ela mesma havia criado. O fogo consumia tudo, e Maria, pela primeira vez, sentiu o peso esmagador da própria criação. Maria caiu de joelhos, o corpo tremendo, o rosto molhado pelas lágrimas que não conseguiam parar. A casa, aquela mansão que guardava tantos segredos, parecia desabar, junto com ela. O gravador ainda tocava, repetindo sua voz, uma voz que ela mal reconhecia, a voz da mulher que criara um mundo de mentiras e dor. O fogo estava aceso dentro dela, um fogo que queimava tudo que restava de esperança. O irmão, ao seu lado, segurou sua mão com força. Maria, a gente vai sair dessa, juntos. Ela olhou para ele, o olhar pesado, cansado, mas com uma centelha que ainda não se apagava. Não sei se posso, mas vou tentar, pelo João, por ela, por nós. Nesse momento, a porta se abriu com violência. Homens da polícia entraram, prontos para levar Maria. Ela não resistiu. Sabia que a luta que vinha pela frente não seria só contra eles, mas contra tudo que carregava dentro de si. No caminho para fora, Maria lançou um último olhar para a mansão. Aquele lugar que foi prisão e lar, mentira e verdade. Um lugar onde o passado e o futuro se chocavam, onde o fogo que ela acendera queimaria para sempre. João, seu menino, seu segredo, estava esperando, e ela prometeu a si mesma que, mesmo presa, não deixaria que aquele fogo destruísse o que ainda podia ser salvo. A verdade doeu, mas também libertou. E no meio das cinzas, Maria sentiu nascer uma força que ela nunca imaginou ter, a força de recomeçar. E assim, enquanto as sombras da noite engoliam a mansão, uma nova batalha começava, não só pela família, mas pela alma de cada um deles. E você, que acompanhou essa história, até aqui, sabe que o fogo nunca se apaga sozinho. Ele precisa de combustível, e você pode ser parte disso. Então não perca mais tempo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas revelações exclusivas. Mexe no botão de like agora para mostrar que essa história importa. Flood, o comentário com suas teorias, dúvidas e emoções. Queremos ouvir cada pensamento seu. E não espere um segundo a mais para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. O fogo está aceso e juntos vamos manter essa chama viva.